Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 21 de janeiro. Nós estamos com um alimento diário, essa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 4, a perseverança da esperança. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 11, o labor de amor, parte 1. Ó Senhor Jesus, o Senhor realmente quer trabalhar o seu amor em nós. A gente pode até dizer, né, que nós temos amor, nós temos um certo nível de amor, mas o Senhor deseja que a gente aumente esse nível, que a gente suba de nível. Senhor Jesus, que a gente aprenda a amar com o amor de Deus. Ele tem investido em cada um de nós. Ó Senhor Jesus, Ele está mostrando para nós que servir é se entregar, é se doar. Senhor Jesus, mas se doar para quê? Para cumprir a vontade de Deus, para edificar a igreja, para encher a igreja de vida, para encher a igreja da realidade do reino dos céus. A igreja é esse organismo vivo que traz a realidade, Senhor Jesus, porque é o corpo de Cristo, é a vontade de Deus sendo feita nessa terra. Ele tem investido em cada um de nós, mas precisa realmente aprender a servir, né? Tendo a fé como base e o amor, Senhor Jesus, para sustentar o nosso relacionamento uns com os outros. Não é amor da boca para fora, mas é realmente um amor que tem um coração de cuidar no padrão de Deus. Ó Senhor Jesus, que o Senhor Ele nos conceda no espírito de sabedoria e de revelação para a gente compreender e viver essa palavra e que Ele nos dê um bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. Daniel capítulo 9, versículo 27. Ó Senhor Jesus. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Ó Senhor Jesus. Agora 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Ó Senhor Jesus. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ó Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 5 ao 7, versículo 9, 11 e 12. Ó Senhor Jesus. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus, disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 11 e 12. Ó Senhor Jesus. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Coração de mãe e de pai. Ó Senhor Jesus. A cristandade é muito numerosa, mas quanto da realidade do reino dos céus existe entre tantos cristãos? Nesses últimos tempos, temos visto vários países árabes firmarem acordos com o Estado de Israel. Vislumbramos a possibilidade de que um grande acordo de paz ocorra entre esses países nos próximos anos. Segundo as profecias bíblicas, esse acordo de paz dará início à última semana de 7 anos anunciada no livro de Daniel. Sendo assim, não estamos muito distantes do arrebatamento dos cristãos vencedores e do início da grande tribulação. Ao saber disso, não podemos cochilar. Está na hora de lutar ao lado do Senhor, de nos esforçar para servir com muito labor de amor, a fim de viver na realidade do reino dos céus. Ó Senhor Jesus.
O Senhor nos tem agraciado com essas palavras de encorajamento e nos tem constituído ao longo dos anos com sua graça. Quando os acontecimentos finais surgirem e abalarem o mundo, nós não seremos atingidos, porque temos uma base sólida, que tem sido edificada em meio a muito labor de amor. Creia, você é importante. Você faz parte da fortaleza de Sião, o exército de vencedores do Senhor. Deus não pode contar com um cristão superficial e pouco fundamentado em sua palavra, mas Ele certamente pode contar com você, que tem procurado um viver de realidade. Não se menospreze. Por mais que se considere pequeno, Deus pode usá-lo poderosamente. Portanto, levante sua autoestima. Você pode pregar o Evangelho sim. Foi por isso que Deus investiu tanto em você e continua a investir. Vamos pregar o Evangelho e servir na igreja com muito labor de amor. Assim, a igreja será um organismo vivo e pleno da realidade da vida de Deus. Ó Senhor Jesus! Para que isso ocorra e tenhamos um viver vitorioso, também precisamos observar aqueles que estão à nossa frente e são nossos modelos. Os apóstolos são essas pessoas. Quando passaram por Tessalônica, Paulo, Silas e Timóteo não pregaram o Evangelho com más intenções, fazendo propaganda de si, almejando criar um grupo que lhes pertencesse. Eles não estavam ali almejando prosperidade religiosa. Hoje, algumas pessoas pensam em levar para o campo religioso suas estratégias e bons desempenhos alcançados na área dos negócios, querendo com isso obter lucros e benefícios. Isso é ter segundas intenções. Isso não está relacionado ao labor de amor. Ó Senhor Jesus! Querido leitor, lembre-se de que quanto à obra do Senhor, chegará o dia em que diante do tribunal de Cristo, todos teremos de prestar contas de tudo aquilo que fizemos. Por isso, tenha o coração puro, não engane ninguém, pois quando a hora chegar, somente os que não buscam o próprio interesse e guardam um coração puro conseguirão persistir e serão aprovados por Deus. Esse foi o procedimento dos apóstolos enquanto estiveram entre os tessalonicenses. Eles não eram bajuladores, gananciosos ou buscavam glória de homens. Não buscamos essas coisas. Que o Senhor nos livre de buscar popularidade e fama na igreja. Ó Senhor Jesus! Paulo, Silas e Timóteo não exigiram que a igreja lhes oferecesse manutenção, dinheiro, salário ou sustento. É muito diferente do que vemos atualmente. Eles simplesmente dependiam de Deus. Querido leitor, esse é o modelo que devemos seguir. Deus precisa de pessoas que tenham um coração assim, para cuidar bem da igreja, desse organismo vivo que Ele quer edificar e fazer crescer. Se você viveu até hoje não sendo tal modelo, vamos subir de nível. Deus precisa que você suba mais um degrau neste dia. Na igreja, precisamos ser como mães que dão carinho, amamentam e cuidam dos filhos. Ó Senhor Jesus! Além de mães, a igreja também precisa de pais que labutam e se afadigam no cuidado com os irmãos da igreja. Assim é o labor de amor. Proclamamos de graça o Evangelho de Deus. Nós não fomos custosos ou pesados a ninguém na igreja. Estamos aqui por causa do Senhor e servimos com labor de amor. Portanto, a obra de Deus precisa desses dois modelos: mães que cuidam com carinho dos filhos e pais que labutam e se afadigam para que os filhos de Deus vivam de modo digno dele. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! O que seria o labor de amor de mãe e de pai no viver da igreja? Ó Senhor Jesus! O labor de mãe, né? Aquela que cuida com carinho, que amamenta, né? Que cuida, Senhor Jesus, que se preocupa, né? Com os filhos de Deus. Ó Senhor Jesus! Aquela que realmente entrega a vida, né? E o pai é aquele que também labuta. Senhor Jesus, ele trabalha, ele se afadiga para cuidar, para que os filhos se tornem dignos. Senhor Jesus, dignos do chamamento de Deus. Ó Senhor Jesus. Então tem aquele, né, que alimenta, sustenta, se cansa para que os filhos formem um caráter adequado. Ó Senhor Jesus, para que os filhos sejam sustentados, recebam uma palavra adequada, né, uma direção adequada. Não podemos ficar olhando para os irmãos, né, esperando as coisas acontecer. Nós precisamos ser aquele fator de mudança, aqueles que realmente são modelos para encorajar os irmãos a dar vários passos, né? Um passo de cada vez, mas sempre rumo à vontade de Deus.
rumo ao reino. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, meu ponto-chave de hoje, um coração para cuidar bem da igreja. A igreja que é um organismo vivo, que o Senhor quer edificar e fazer crescer. A gente precisa ter clareza a respeito disso. O Senhor ele quer cuidar da igreja, Ele quer fazer a igreja crescer, mas de uma maneira viva. E para isso Ele está contando conosco. Se é aqueles que realmente têm esse coração, ó Senhor Jesus, de fazer a vontade de Deus, de cuidar dos seus filhos de maneira adequada. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Estou sempre falando isso aqui no canal, né? Os irmãos, né? São filhos de Deus. Você não vai cuidar dos irmãos, você não pode cuidar do filho dos outros como você cuida do seu. Você tem que cuidar com mais cuidado. Ó Senhor Jesus, são filhos de Deus, então tem um padrão de Deus. Né? Eu vou educar o meu filho chama atenção, eu educo e tal, mas o filho do outro, né? Eu tenho um certo limite. E é isso que eu tenho que perceber. E para isso que o Senhor está falando para nós, que a gente precisa de um coração adequado. Não pode ser um coração ganancioso. Senhor Jesus, não posso usar estratégias do mundo, né? Como eu compartilho aqui várias vezes, né? Eu conheço todas as estratégias para falar bem, né? Para induzir certas coisas e tal. Ó Senhor Jesus, para gerar crescimento, fazer isso, fazer aquilo. Mas não é isso que eu aplico aqui. O que eu procuro aplicar aqui é espírito e vida. Senhor Jesus, às vezes eu trago algo aqui, o Senhor muda tudo. É isso que a gente precisa ter, um coração adequado diante do Senhor. Deixar com que o Espírito guie todas as coisas. Ó Senhor Jesus, né? Ao cuidar dos negócios, né? Cuidar do meu trabalho, eu tenho todo, né, uma maneira de fazer. Mas ao cuidar das coisas do Senhor, eu não posso pegar o que deu certo lá e trazer para aqui. Senhor, como o Senhor botou aqui para nós, o irmão botou para nós, isso é agir segundo as intenções. E nós vamos ser julgados por isso. Ó Senhor Jesus, então o que a gente precisa realmente é ter um coração puro para fazer a vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus. E quando você tem um coração, o Senhor providencia as coisas. Né? A gente não quer dizer que a gente vai fazer tudo certo, a gente vai errar. Né? Os irmãos sempre nos encorajam, olha, Deus tem investido em nós, graças ao Senhor tem investido muito, ó Senhor Jesus, e só não vai errar quem não fizer nada. A gente vai fazer alguma coisa, certas coisas a gente vai errar, vai ter experiência, né? Os erros servem de experiência para nós, experiência para os outros também, ó Senhor Jesus. Mas quando você tem um coração, o Senhor ele cuida, né? Já sempre procurando acertar, né? Procurando fazer a vontade de Deus, já errei muito, né? Né, recentemente já compartilhei até aqui no canal, né, um tempinho atrás, né, de eu ter ido diante do Senhor, né, pedindo ao Senhor oportunidade, né, de pedir perdão, né, para pessoas que eu feri, que eu magoei. Ó Senhor, não foi com má intenção, foi buscando fazer a vontade do Senhor. E o Senhor ele é tão bom, que o Senhor providenciou? Né, eu ali com o coração, né, de pedir perdão, de perdoar, né, pedindo ao Senhor para proporcionar um encontro, para que pudesse acontecer isso. E o que o Senhor fez? O Senhor também moveu o coração das pessoas, que também começaram a orar, a buscar o Senhor também, né, para ter um coração de perdoar, de pedir perdão, e de proporcionar um encontro. Aí o que o Senhor fez? O Senhor proporcionou esse encontro. Ó Senhor Jesus, e tudo pôde ser acertado. Né? Aí, né, o coração pôde ficar leve. Por quê? Porque eu pude ir lá, né, pedir perdão, também ter um coração de perdoar, né, pelas ofensas também que eu recebi. Ó Senhor Jesus. E as pessoas também estavam com esse coração, também reconheceram também, né, que também eram imaturas, né, que também estavam seguindo um outro caminho, né, mas que viram ali realmente um coração de buscar o Senhor. Houve uma transformação de vida, né, como Paulo fala que quando ele ingressou no meio dos Tessalonicenses, né, esse ingresso não foi infrutífero. Senhor Jesus, por quê? Porque ele não estava ali procurando os próprios interesses, né, ele fala aqui, né, ele estava procurando ali a aprovação de Deus. Deus confiou a eles o Evangelho. Senhor Jesus, por isso que ele não usou linguagem de bajulação, não usou intuitos gananciosos. E falou, olha, Deus disso é testemunha. Senhor Jesus, se a gente tem coração puro, Deus é testemunha. Se o coração está impuro, Deus também é testemunha. Ó Senhor Jesus, por isso que eu estou sempre falando, ó, não olhe para o outro. Se o outro está errando, se tem muitos exemplos negativos aí na internet, que fizeram isso, fizeram aquilo outro e tal. Cada um vai prestar conta diante do Senhor. Porque a gente precisa ter um coração puro, não usar isso como uma desculpa, mas ir diante de Deus. E Paulo falou, olha, a gente não andou buscando glória de homem, nem de você, nem de ninguém. A gente podia exigir coisas humanas, mas a gente não fez isso, a gente se tornou carinhoso,
né, entre vós, como uma que acaricia os próprios filhos. E ele mostrou, ele estava disposto a entregar a própria vida. E quando você tem essa disposição, né, de se entregar pelos irmãos, ó Senhor Jesus, as coisas mudam. A gente se torna um fator de mudança. Por isso que mostrou aqui no dia de hoje. A gente não está fazendo propaganda de nós mesmos com mais intenção, almejando ganhar alguma coisa, mas não, é ser aprovado por Deus. Por isso a gente precisa persistir nesse tripé, né? A obra de fé, a operação da fé, a fé que vai operar, é a palavra da fé que vai fazer. A minha porção é o labor de amor, elaborar no amor do Senhor, para que as pessoas se acheguem a Cristo, para que sejam gerados discípulos do Senhor, que os irmãos aprendam aí na presença de Deus, sejam dependentes de Deus e não de mim. Ó Senhor Jesus, mas sempre com a perseverança da esperança. É sempre focado na volta do Senhor. É o Senhor que nós estamos servindo, é a Ele que a gente precisa agradar. Se esse for o nosso coração, embora alguns possam se rebelar ali, achar que é isso e que é aquilo, pode levar um tempo. Mas quando forem diante do Senhor vão perceber que o nosso intuito não era esse. Ó Senhor Jesus, os coríntios foram enganados, né? Chegaram ali os judaizantes, falaram um monte de coisa. Ó Senhor, mas depois chegou a carta de Paulo, houve uma reação, porque o Espírito levou eles a reagirem por causa do coração de Paulo. Os tessalonicenses começaram a enfrentar muita perseguição, mas também puderam enxergar também o coração do apóstolo. E é a mesma coisa hoje que a gente precisa ver, Senhor Jesus. O Senhor está mostrando para nós que os acordos de paz estão acontecendo, né? Está se aproximando o grande acordo que vai abrir os 7 anos, né? No meio desses 7 anos, os 3 anos e meio, esse acordo vai ser rompido e vai começar a grande tribulação. O irmão fala nessa mensagem: olha, a gente não está fixando data, a gente não está dizendo que é isso, se é aquilo, a gente está fazendo suposições, mas o principal não é focar em data, isso e aquilo, mas que a gente passe a buscar o Senhor. E como o irmão mostrou, se até agora eu não fui esse que quis se tornar modelo, que quis fazer as coisas para o Senhor de coração puro, eu posso mudar agora, eu posso subir de nível. O Senhor está dando oportunidade. Ó Senhor Jesus, a gente precisa realmente lutar, né, lado a lado com o Senhor, para formar Cristo dentro dos irmãos. Em primeiro lugar, formar Cristo dentro de nós, para exibir esse Cristo, para que os irmãos sejam encorajados também a receber esse Cristo. E isso vai ser gerado com muito labor. O Senhor mostrou para nós, a gente não pode cochilar, né, Senhor? A gente está na hora de lutar ao lado do Senhor, se esforçar para servir com muito labor de amor, para viver a realidade do reino dos céus. Viver sendo encabeçado pelo Senhor. A gente viu quem é imaturo, quem é superficial, quem tem pouco fundamento na palavra, vai querer encontrar desculpa, não vai ter um viver consistente. Senhor, a gente vai acabar sendo abalado por muitas coisas, doutrinas, discussões, que não levam a lugar algum. Ó Senhor, o nosso encargo é agradar o Senhor, aí diante dele. Quem tem esse coração, ó Senhor, sempre vai ouvir, pode reagir e tal, mas depois ele vai diante do Senhor, vai procurar, né, a vontade de Deus, a direção de Deus. É isso que a gente tem que perceber, é tudo pela graça. E mostrou, o Senhor, ele quer confiar em nós, ele quer contar com cada um de nós, porque ele está vendo em nós um coração que busca viver a realidade dele. Ó Senhor Jesus, por isso a gente não pode se menosprezar. Por mais que a gente seja pequeno, o Senhor pode nos usar poderosamente. O Senhor falou que nós, o irmão nessa palavra falou que a gente precisa lutar pelo reino. O menor entre nós pode fazer muitas coisas. Por quê? Porque o Senhor tem investido em cada um de nós. Por isso ele falou, não se menospreze. Senhor Jesus, o Senhor tem infundido em realidade. É tudo isso que o Senhor tem mostrado para nós, né, a respeito da volta do Senhor. É para mostrar para nós um quadro completo. Para a gente não discutir doutrina, mas é para a gente poder mostrar sempre o outro lado da moeda. Sempre mostrar para os irmãos uma visão mais completa. Para que eles possam considerar a palavra. Para que possam considerar de onde está vindo o suprimento do Senhor. De onde está vindo um coração de pai e de mãe. Que cuida, que investe, né, que se afadiga, que perde noite de sono, que ora. Ó Senhor Jesus. Realmente é como o Senhor mostra para nós que tem muitos que estão andando para um lado e para o outro, como se fossem ovelhas que não tivessem pastor. Não está falando que não tem pastor, mas é como se não tivesse. Porque tem aquele que deveria estar cuidando, né, levando para o aprisco, levando para um lugar de descanso, mas não. Mas como o Senhor mostra na sua palavra, né, o pastor, ele dá a vida pela ovelha. O mercenário, quando ele vê o ladrão, quando ele vê o lobo, ele foge.
Ó Senhor Jesus, e logo fala, ó, a culpa não é minha não. Ó Senhor Jesus, logo ele se isenta da responsabilidade. Mas o pai e a mãe, ele se coloca ali. Ó Senhor Jesus, ele vê, né, que ele precisa investir mais no filho. Senhor Jesus, quando ele vê que o filho errou, que o filho não tem uma base, ele olha para si e vê, Senhor, eu estou errando, eu estou falhando em algum lugar. Ele não fica jogando a culpa no filho, Senhor Jesus, mas ele toma a responsabilidade de pai e de mãe. Quando o alimento diário mostra para nós, a Bíblia mostra para nós, coração de pai e de mãe, não é para a gente pensar, eu sou homem, eu vou ter o coração de pai e vou deixar o coração de mãe para as irmãs. Não, eu preciso ter um coração de pai, mas buscar também ter um coração de mãe. E as irmãs também têm que procurar ter um coração de mãe e também buscar ter um coração de pai. As irmãs precisam aprender a sustentar umas às outras. Às vezes tem situações que os irmãos não podem entrar. Aí a irmã tem que conhecer palavras, saber apacentar, saber labutar. Labutar é isso mesmo, é você ir diante da palavra e falar, Senhor, o que eu posso usar aqui da palavra para encorajar o irmão? Não é usar a palavra para encher de fermento, para usar uma historinha, mas é realmente dar uma palavra que vai dar sustento para os irmãos. Ó Senhor Jesus, e as irmãs também precisam aprender a fazer isso, mas sempre no encabeçamento do Senhor. Cada um de nós precisa trazer a esfera do reino, a realidade do reino, ser encabeçado pelo Senhor. O Senhor tem investido muito em nós, Ele continua investindo, por isso Ele está nos chamando para pregar, viver o Evangelho, servir na igreja, com labor de amor, porque a igreja é um organismo vivo, pleno da realidade da vida de Deus. Como já viu essa semana, primeiro vem a vida, depois vem o poder. O poder que isso quer nos dar não é para subjugar, é um poder para a vida. É vida para te dar um poder para gerar mais vida. Então tudo está ligado à vida de Deus. Ó Senhor Jesus, é um viver. Então o Senhor está mostrando para nós que tem muitos cristãos perdidos, muitas pessoas perdidas sem referência. Ó Senhor Jesus. E se a gente for aqueles que estão buscando outros interesses, a gente vai acabar perdendo o ânimo. Por isso que a gente tem que ter esse tripé. A obra da fé, a fé vai operando, a palavra vai operando, é a palavra que faz a vontade de Deus. Isso gera em mim, né? Não é gerar conhecimento, mas gera em mim amor. A expressão da vida de Deus é o amor. Ó Senhor, esse amor tem um foco. O foco é a perseverança da esperança. É a vinda de Cristo, é a aprovação de Deus. Deus precisa me aprovar. Se eu tenho esse foco, eu não desanimo. Agora, se eu tenho segundas intenções, se eu não atingo essa intenção, eu desisto. Agora eu vou tentar para cá. Também não consegui, vou tentar para lá. Não, mas quando a minha atitude é de ser aprovada pelo Senhor, eu não vou desanimar. Mas se tem segundas intenções, vai desanimar, vai querer seguir outro caminho. Senhor Jesus, por isso eu estou mostrando para nós, busca um coração puro. Porque quem tem um coração puro vai buscar a aprovação de Deus. Não vai buscar o próprio interesse. Senhor Jesus. Só vai conseguir persistir realmente quem tiver um coração puro. Um coração de buscar a aprovação de Deus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. É isso que vai nos dar persistência. Senão, alguns, como eu tenho falado nas últimas semanas, alguns falam assim, não, mas eu vi a igreja, eu tenho a visão de Deus. Você pode ter tudo. Mas se você não tem um coração puro, você não vai persistir. Você vai olhar e falar assim, não, isso dá muito trabalho, eu acho que eu estava errado, acho que eu me enganei, vou procurar outra coisa. O que nos leva a persistir é um coração adequado. O Senhor pode te dar visão, pode te dar tudo, muito conhecimento, muita coisa, mas sem o coração adequado, você vai desistir, você vai nadar e morrer na praia. É o que o Senhor tem mostrado para nós. A gente precisa persistir, a gente precisa continuar até o fim. O fim não chegou, então vamos continuar. Por isso, como falou, não estamos estabelecendo data, mas estamos supondo, porque nós estamos enxergando certas coisas com visão espiritual, para que a gente possa continuar progredindo. Senhor Jesus, Deus precisa de nós. Deus precisa desses irmãos com um coração puro, que tem um coração de cuidar bem da igreja. A igreja não é um lugar, a igreja é uma esfera, a igreja é um organismo vivo, que Deus quer edificar, que Deus quer fazer crescer. Senhor Jesus, é isso que eu preciso perceber. Não é eu que tenho que ter vontade disso, vontade daquilo, eu tenho que perceber aquilo que Deus quer. E aí eu tenho que me esmurrar meu próprio corpo, me afadigar, me aborrecer, Senhor Jesus, para conseguir levar adiante aquilo que Deus quer. Por isso que, moço, a gente precisa ser aqueles que cuidam bem,
Ó Senhor Jesus, aqueles que querem, né, fazer aquilo que Deus quer. Não estão com seus próprios interesses, mas com o interesse de Deus. Ó Senhor Jesus, a gente precisa alcançar aquelas pessoas que estão procurando a confiança em Deus, procurando confiar na fé, porque já se abalaram com muitas coisas, mas estão indo diante do Senhor. E o Senhor precisa encontrar em nós também esse coração de ir diante do Senhor e de encontro com a necessidade, com a realidade de Deus. Que o Senhor possa encontrar em nós esse coração. E se não temos ainda, que o Senhor possa nos transformar. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.